O Bolsonaro está provocando um racha na própria família, porque ele está fomentando uma disputa do Eduardo contra o Flávio Bolsonaro para a sua sucessão. E o Bolsonaro, ele tá apostando, sabe em quem? Quem é o preferido dele? O Eduardo. Mas é claro, como que ele vai apostar no Flávio? O Flávio no debate para prefeito do Rio de Janeiro se borrou todo. Imagina um debate presidencial com o Lula, ele vai borrar as calças, vomitar lá na Globo, vai ser assim, um Deus da cura. Mas o Flávio, ele é o preferido do bolsonarismo, dos senadores, do bolsonarismo político. Mas o Eduardo, que tá puxando o tapete do Bolsonaro, porque o Eduardo está sabotando o Bolsonaro com essas viagens nos Estados Unidos, que tá provocando problema com a bancada do PL, o PL tá reclamando do Eduardo, mas ele está fazendo tanto pelo papai, e o papai fala assim, ah não, mas ele é o meu preferido. Só que na verdade o que tá acontecendo é o seguinte, o Eduardo, ele deve estar recebendo o apoio da Michelle. É a Michelle que tá aqui no ouvidinho do Bolsonaro. Mas olhando todo o histórico de disputas internas na família, na minha opinião, vai acabar tendo racha. Bolsonaro vai acabar preso e com a família destruída. Anotem o que eu estou falando. Coloque nos comentários qual dos dois você acha que tem maiores condições de enfrentar o Lula. O Eduardo ou o Flávio? O Flávio num debate vai se borrar todo? A Michelle tá fomentando essa disputa? Quero saber sua opinião e se essa família vai acabar rachando, brigando. Eu acredito que sim. Gostou da notícia? Quer que a família se lasque? Então você vai deixar o like no vídeo agora e também vai se inscrever no canal. O Thales Faria do UOL trouxe a informação para nós de que há uma disputa dentro da família Bolsonaro pela sucessão do Bolsonaro. E essa é uma disputa protagonizada pelo Eduardo e pelo Flávio Bolsonaro. O Eduardo, ele é um pastelão. A gente conhece o Eduardo, tem delírios de grandeza, porque a própria namorada falou que ele tem um negocinho diminuto. Então ele quer falar que ele é importante, que ele tem relevância, principalmente relevância internacional. E o Eduardo tem feito toda a peregrinação dele pelos Estados Unidos, na verdade para conseguir o apoio do próprio Bolsonaro para ser o sucessor. E esse esforço do Eduardo, o esforço inócuo do Eduardo Bolsonaro, tem agradado o próprio pai. E o Eduardo, ele é muito próximo da Michelle Bolsonaro também. A gente sabe disso. Só que o Eduardo enfrenta muita resistência por parte da direita. Há um temor que o Eduardo com poderes possa fazer qualquer tipo de idiotice, porque ele é um tolo. Ele é um tolo. E ele tem a candidatura dele fomentada pelo Steve Bannon e por outras figuras da extrema direita. Dentro do bolsonarismo, o preferido é o Flávio, porque ele é alguém mais maleável politicamente, ele... Claro, ele é bolsonarista, mas ele é um bolsonarista mais político. Ele sabe negociar, sabe fazer política, tem uma atuação nos bastidores, é diferente do Eduardo, que só tem atuação na rede social. Só que como que você vai colocar o Flávio Bolsonaro num debate? Ele se borra todo, como aconteceu em 2026. Imagina o Eduardo diante do Lula, ele vai defecar, vai vomitar, vai fazer um escândalo ali. Só que o Bolsonaro prefere o Eduardo. E a direita como um todo prefere o Tarcísio de Freitas. Inclusive, o Luciano Heng, ele já falou, poxa, o Bolsonaro tem que largar o osso, tem que passar para um outro candidato à direita, criou um certo atrito. E não vai acabar nada bem essa disputa. No Flow, que o Bolsonaro compareceu, que é um podcast aqui da plataforma, ele falou dos planos para os familiares. O que ele quer ver? Ele quer ver o Eduardo no Senado, em 2026, o Flávio de novo no Senado e a Michelle no Senado pelo Distrito Federal. Isso porque há uma pretensão da família Bolsonaro e dos bolsonaristas fazerem uma bancada grande. Porque com uma bancada grande, eles podem pressionar os ministros do STF e aquela coisa que a gente já está bem acostumado. O Carlos, pelo que o Bolsonaro falou no Flow, tende a disputar finalmente como deputado federal. Carlos, que já é vereador desde 2000, no Rio de Janeiro, ele finalmente disputaria a Câmara Federal e com toda certeza Carlos teria votos suficientes para ser vitorioso. E o Jair Renan também está sendo preparado pelo próprio Bolsonaro, pelo que o Bolsonaro admitiu, para disputar a Câmara Federal também por Santa Catarina. Hoje o Jair Renan, ele é vereador de Balneário Camboriú e tem ali o problema dele, a possibilidade de ser preso, tem dívida com o banco, parece que ele fez um acordo para quitar a dívida dele de R$500 mil. Mas esses são os planos futuros da família Bolsonaro. O Eduardo, agora voltando para essa disputa do Flávio e do Eduardo, o Eduardo eu vejo ele como um verdadeiro sabotador do próprio pai. Por quê? Porque
Porque o Eduardo, ele fez desafios recentes ao Alexandre de Moraes. Por exemplo, essa viagem que ele fez para os Estados Unidos para difamar o Brasil, ajuda em alguma coisa? Em absolutamente nada. Mas cria pressões adicionais e animosidades do judiciário contra o Bolsonaro. O Eduardo não compareceu no domingo, na manifestação em Copacabana. O Flávio compareceu e discursou. O Eduardo está nos Estados Unidos, tem o risco de ter o passaporte apreendido por conta dessa conspiração internacional. E ele desafiou o Alexandre de Moraes e o Paulo Gonet a tomarem o passaporte dele. Eu duvido que o passaporte do Eduardo vai ser tomado, vai ser apreendido. Mas essas pressões que o Eduardo tem feito ao STF e ao judiciário como um todo, não vão recair sobre ele, vão recair sobre o pai. E eu vejo que o Eduardo quer mesmo que o pai se lasque, porque se o Bolsonaro se ferrar, a chance dele, Eduardo, disputar 2026 aumenta muito, porque ele já se colocou como plano B. O Bolsonaro foi lá e cortou as asinhas dele, mas ele, Eduardo, se botou como plano B. Então ele quer sim que o pai se lasque para ele ser o candidato em 2026. Ainda mais pelo histórico do Flávio, que se borrou no debate da Bandeirantes. Então ele quer puxar o tapete do pai. Sim, essa é a minha percepção. Só que toda essa viagem do Eduardo para os Estados Unidos tem causado problemas dentro do próprio PL. O UOL trouxe a informação pra gente. Porque o Eduardo está sendo cotado para ser o presidente da Comissão de Relações Internacionais. O PL não abre mão disso. Só que para conseguir esse acordo com o Hugo Mota, o PL teve que abrir mão de muita coisa. Nessa comissão, o Eduardo vai poder vasculhar contratos do Brasil com a China. Vai poder continuar conspirando. Só que os outros parlamentares do PL estão falando o seguinte, poxa, pera lá. Nós estamos abrindo mão de tanta coisa e o cara nem aqui no Brasil tá. Ele que deveria estar fazendo o beijamão, ele que deveria estar negociando, só que ele tá nos Estados Unidos, fazendo sabe-se lá o quê. Qual que é desse cara? E outra, não vai adiantar, o Bolsonaro não vai disputar 2026. Ele é ficha suja. Isso os bolsonaristas falando, os parlamentares. E essa pressão que o Eduardo espera que os Estados Unidos façam no Brasil também não vai surtir efeito. Então o cara tá prejudicando a bancada, não tá aqui, a gente tá abrindo mão e cadê o Eduardo? Não vai dar certo isso, não vai dar certo. E a família Bolsonaro tem histórico de desavenças. O Bolsonaro, ele vai rachar a família. Se ele insistir na candidatura do Eduardo, e ele deve estar sendo fomentado pela Michelle Bolsonaro, ele vai rachar a família. Porque o Eduardo, ele é um idiota. Não existe outro adjetivo melhor para adjetivar o Eduardo. E a família é toda rachada. O Carlos é brigado com a Michelle, que é brigada com o Jair Renan não fala com o Eduardo, tem lá o problema da família. O Bolsonaro também, sei lá, se ele gosta muito desse Jair Renan, ele tem um relacionamento esquisito com esse moleque. O Jair Renan quase foi às vias de fato com a Michelle Bolsonaro, foi contido por um segurança, pelo que foi revelado recentemente. Recentemente não, né? No ano passado. A Michelle e o Carlos não se falam. E ele fica fomentando isso. Não vai acabar bem, cara. Não vai. Bolsonaro vai acabar sozinho, na prisão e com a família rachada. Estão duvidando? Não duvidem. Não duvidem, porque o Carlos disputou contra a própria mãe nos anos 2000. Para vocês verem o nível de amor que um tem pelo outro.